Agora senta. Quero te contar algo sobre os jardineiros mais inteligentes que já vi na minha vida. As pessoas passam de carro por fazendas Amish e acham que estão olhando para algo pitoresco. Algo simples, algo de outro tempo que não se aplica a elas. Pelo amor de Deus, essas fazendas estão produzindo 6 vezes mais comida por hectare que operações modernas com seus produtos químicos e suas máquinas e seus consultores com diploma universitário cobrando por hora. 6 vezes mais. Com arados puxados por cavalo e ferramentas de madeira e métodos passados através de gerações por pessoas que nunca precisaram de um aplicativo de jardinagem para dizer o que fazer. Te disseram que a agricultura moderna era progresso. Te disseram que equipamento maior e químicos mais fortes significavam melhores resultados. E então te venderam os químicos e alugaram o equipamento e ficaram se perguntando por que sua conta do mercado continuava subindo. Enquanto isso, uma avó Amish está guardando 300 potes de comida antes da primeira geada e não perdendo uma noite de sono por nada disso. Tenho feito jardinagem a vida inteira. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com a dela, que aprendeu com mulheres que tinham que cultivar comida ou passar sem. E quanto mais velha fico, mais percebo que os Amish nunca pararam de fazer o que o resto de nós foi bobo o suficiente para esquecer. Então deixa eu compartilhar o que sei, o que eles sabem e o que a horta tem tentado nos dizer o tempo todo. Primeiro, cascas de banana na terra. Agora sei o que você está pensando. Marta, o que diabos uma casca de banana tem a ver com jardinagem séria? Tudo, meu bem, tudo. Os Amish não desperdiçam nada. E quero dizer nada. Cada sobra, cada casca, cada pedaço do que pessoas modernas jogam no lixo sem pensar 2 vezes, isso é matéria-prima para alguém que entende como a terra funciona. Cascas de banana estão carregadas de potássio. Agora, potássio. Pensa nisso como o mineral da batida do coração para suas plantas. É o que faz tomates incharem grandes e vermelhos. É o que faz rosas dobrarem suas flores. Sem o suficiente, suas plantas só ficam lá parecendo cansadas, como se não tivessem mais nada a dar. Minha mãe costumava cavar um buraquinho bem ao lado de suas plantas de tomate toda vez que tinha uma casca de banana. Jogava dentro. Cobria. Ela não comprou um único saco de fertilizante na vida, e seus tomates eram do tamanho do seu punho. Algumas famílias Amish secam as cascas numa grade sob o sol de verão, então as esmagam em pó e guardam durante o inverno. Outras só enterram frescas uns 5 centímetros de profundidade. Qualquer jeito funciona. Suas plantas vão te dizer que está funcionando. Você vai ver na cor das folhas, no peso da fruta, no jeito que o canteiro inteiro simplesmente acorda. Não joga a casca fora. Coloca na terra. Só isso. A terra vai fazer o resto. Segundo, papelão embaixo de tudo. Te disseram que uma horta sem ervas daninhas requeria químicos, herbicidas, sprays com nomes que você não consegue pronunciar que entram na água subterrânea e ficam lá por décadas. As pessoas que te disseram isso estavam te vendendo os químicos. Tire suas próprias conclusões. Caminhe por uma horta de cozinha Amish no começo da primavera e você vai ver algo que parece, à primeira vista, uma bagunça. Papelão espalhado entre os canteiros. Caixas velhas, achatadas e sobrepostas, cobrindo o chão nu como uma colcha de retalhos. Não é bagunça, é genialidade. Aquele papelão bloqueia a luz completamente. Sem luz significa que nenhuma erva daninha germina. Sementes de ervas daninhas precisam de luz para disparar germinação. Esse é o processo biológico que usam para saber quando acordar. Tire a luz e elas ficam dormindo. Enquanto isso, embaixo do papelão, as minhocas estão se divertindo. Amam aquele ambiente escuro e úmido. Se mudam aos milhares e quebram o papelão em uma única estação, deixando para trás solo rico e aerado que te custaria uma fortuna em sacos do centro de jardinagem. Minha avó nunca chamou por nenhum nome chique. Só chamava de colocar o papel. Ela guardava cada pedaço de papelão que entrava na casa o inverno inteiro. Em abril, passava uma manhã espalhando, e então passava o resto do verão não capinando. Uma manhã de trabalho, um verão inteiro livre. Remove a fita e qualquer revestimento brilhante primeiro. Só papelão marrom simples.
Sobreponha as bordas por 15 centímetros para nada esgueirar pelas costuras. Molha para assentar e começar a quebrar imediatamente. Então vai sentar na varanda. Sua horta não precisa que você fique de joelhos na terra o verão todo. Precisa que você a configure certo na primavera. Terceiro, as 3 irmãs. Agora essa volta antes dos Amish. Volta para os povos nativos desta terra que descobriram algo 1000 anos atrás que a agricultura moderna ainda não apreciou completamente. Milho, feijão, abóbora, plantados juntos. De propósito, os Amish adotaram esse método porque são pessoas práticas e pessoas práticas reconhecem brilhantismo quando veem. Aqui está o que acontece quando você planta esses 3 juntos. O milho cresce alto e dá ao feijão algo para escalar, sem estacas, sem treliça, sem viagem à loja de ferragens necessária. O feijão, enquanto está escalando, está fixando nitrogênio no solo. Nitrogênio. Essa é só a palavra para o combustível verde crescente que plantas puxam do ar e empurram para a terra. O feijão faz isso de graça enquanto está só lá crescendo. E a abóbora espalha suas folhas grandes baixo no chão, sombreando ervas daninhas e segurando umidade no solo para você não ter que regar tanto. 3 plantas, cada uma ajudando as outras 2. Ninguém lutando, ninguém competindo. O sistema inteiro trabalhando junto do jeito que o Senhor fez as coisas vivas trabalharem quando você para de interferir com o que é natural. Tentei isso pela primeira vez quando estava nos meus 50 e não podia acreditar que tinha feito jardinagem a vida inteira sem isso. Aquele canto da horta foi a sessão mais produtiva que tive o ano todo. Escolha variedades que amadurecem em taxas compatíveis. Plante o milho primeiro, dê 1 ou 2 semanas de vantagem, então adicione o feijão, então a abóbora. Esse tempo importa. E escolha variedades tradicionais de polinização aberta quando puder encontrá-las, do tipo que você pode guardar sementes e plantar de novo ano que vem. O que me leva direto para a próxima coisa. 4. Guardar suas próprias sementes. Eles querem que você compre sementes todo ano. Sabia disso? A indústria moderna de sementes passou décadas desenvolvendo variedades híbridas especificamente feitas para não se reproduzirem confiavelmente. Então, você tem que voltar e comprar mais. Todo ano. Sem falta. Isso não é acidente. É um modelo de negócio. Os Amish têm guardado sementes desde antes deste país ser fundado, e desenvolveram algo extraordinário ao longo de gerações de seleção cuidadosa. Suas variedades são adaptadas à sua terra específica, seu clima específico, suas condições específicas. Uma variedade de tomate que foi cultivada na mesma fazenda Amish por 80 anos é um tomate que sabe como sobreviver lá. É mais resistente. É mais resiliente. Carrega um tipo de sabedoria em sua genética que você não pode comprar num pacote. O princípio de seleção que usam é este. Não guarde sementes da sua fruta mais bonita e perfeita. Guarde sementes da planta que teve melhor desempenho em condições difíceis. O tomate que continuou produzindo durante a seca de agosto. A planta de feijão que ficou de pé no calor de agosto quando tudo mais murchou. Essa é a de que você guarda. Para armazenamento, sementes de feijão, milho e abóbora vão em envelopes de papel. Papel deixa o ar se mover e impede a umidade de se acumular. Tomates e pimentões vão em pequenos potes de vidro com uma pitada de arroz seco para absorver qualquer umidade persistente. Rotule tudo com o nome e o ano. Guarde em lugar fresco, escuro e seco. As sementes de tomate da minha avó, uma variedade particular que manteve por 30 anos, ainda germinavam com mais de 80% de sucesso. 30 anos. A mesma linhagem de plantas, geração após geração, ficando mais forte e mais adequada à horta dela todo ano. Isso é riqueza. Isso é independência. E não te custa nada além do hábito de prestar atenção. 5. Cobertura profunda. O segredo do jardineiro preguiçoso. Vou dizer algo que pode escandalizar alguns de vocês. Os Amish são estratégicos sobre seu trabalho. Não trabalham duro pelo bem de trabalhar duro. Trabalham duro nos momentos certos para não terem que trabalhar duro nos errados. Cobertura profunda é o exemplo mais claro dessa filosofia que conheço.
Pegue o que tiver: palha, folhas secas que rastejou no outono, lascas de madeira, aparas de grama seca, e espalhe ao redor de suas plantas 7 centímetros de profundidade. Não uma pitada fina. Um cobertor real e pesado de material. Aquela cobertura faz 4 coisas de uma vez. Segura a umidade no solo, então você rega dramaticamente menos. Suprime ervas daninhas do mesmo jeito que o papelão faz, bloqueando luz. Regula a temperatura do solo, então suas plantas não são chocadas por um dia quente repentino ou uma noite fria. E à medida que quebra, alimenta o microbioma. Agora isso é só uma palavra chique para a comunidade de coisas vivas no seu solo, os bilhões de bactérias e fungos e criaturas minúsculas que fazem sua terra realmente funcionar. Boa cobertura alimenta todos eles. Os Amish rastejam suas folhas todo outono em lixeiras de arame, empilham e têm uma montanha de cobertura grátis pronta toda a primavera. Não compram. Pegam. O que você fez com suas folhas no outono passado? A maioria de vocês as ensacou em plástico e colocou na rua. Isso é como rastejar notas de real e jogá-las fora. Próximo outono. Guarda elas. Sexto. Coleta de água da chuva. Quero que você faça um pedacinho de aritmética rápida na cabeça. 2,5 centímetros de chuva em 100 metros quadrados de telhado geram mais de 2.000 litros de água. 2.000 litros. Caindo do céu. De graça. Os Amish pegam barris de madeira, tambores próprios para alimentos, posicionados sob as calhas de cada prédio na propriedade. Aquela água é coletada, armazenada e usada na horta durante períodos secos. E aqui está a coisa que sabem que a maioria dos jardineiros modernos não pensa. A água da chuva é melhor para suas plantas que a água da torneira. A água da torneira é tratada com cloro. Cloro, quando você derrama no seu solo repetidamente, interfere com a vida microbiana no chão. Estressa aquela comunidade de coisas vivas que te contei, que faz seu solo realmente produtivo. A água da chuva não tem nada disso. É ligeiramente ácida de um jeito que a maioria das plantas de horta ama. É o que o Senhor envia do céu e é o que as plantas evoluíram para beber. Durante um verão seco, uma família Amish com um bom sistema de barril pode reduzir seu transporte de água em 50% a 80%. Isso não é pouca coisa quando você está regando à mão uma horta grande. Configure mesmo um barril nesta estação. Comece aí. Uma tampa fechada para manter mosquitos fora, uma torneira perto do fundo para encher um regador. Custa quase nada e vai mudar como você pensa sobre água inteiramente. Sétimo, regar de manhã. Só de manhã. Essa parece simples demais para mencionar. Mas vi gente demais matar suas plantas com bondade noturna para deixar de fora. Rega de manhã. Nunca à noite. Quando você rega à noite, as folhas ficam molhadas pelas horas escuras. E folhas molhadas no escuro são um convite aberto para doença fúngica. Oídio, mancha preta, todo tipo de podridão. Essas coisas viajam em umidade e prosperam à noite quando a temperatura cai e nada seca. Regar de manhã dá às folhas o dia todo para secar. As raízes absorvem o que precisam antes que o calor do meio-dia evapore. A planta entra na noite seca e estabelecida. Isso não é ciência complicada. É observação. Os Amish observam suas plantas do jeito que uma mãe observa seus filhos. Você aprende coisas quando presta esse tipo de atenção. Rega de manhã. Só isso. Oitavo, crescimento vertical. Se você tem um espaço pequeno de horta e está só crescendo ao longo do chão, está usando cerca de 1/9 do espaço realmente disponível para você. Os Amish constroem treliças de madeira simples de galhos que podaram de árvores. Nada comprado, nada chique. E crescem para cima. Pepinos, feijões, ervilhas, melões pequenos, até certas variedades de abóbora vão escalar. E quando escalam, frutas pendem livres do chão, o que significa que crescem retas e limpas, com melhor circulação de ar e muito menos doença. Um único metro quadrado de chão pode suportar 9 metros quadrados de superfície de crescimento quando você vai vertical. Algumas famílias Amish treinam pepinos sobre treliças arqueadas que criam um túnel sobre o caminho da horta.
Você caminha por um arco verde. Você alcança e colhe. Os pepinos pendem ao nível dos olhos, perfeitamente retos, impossível perder. É uma das coisas mais bonitas e práticas que já vi numa horta de cozinha. Se você está crescendo pepinos planos no chão agora, tenta isso. Constrói um arco simples de 2 galhos em forma de ictu e um poste reto entre eles. Treina suas plantas para cima e sobre. Vai dobrar seu rendimento e cortar pela metade seus problemas de doença na mesma estação. Nono, o spray de alho. Agora, esse é o que pessoas modernas de jardinagem levantam as sobrancelhas. E eu levanto as minhas de volta. Vão te vender pesticidas que embebem na fruta que você come, no solo em que seus netos brincam, químicos que matam os insetos benéficos ao lado dos prejudiciais, que perturbam polinizadores que se acumulam na água subterrânea. E vão te dizer que não há alternativa segura. Toda pessoa que te disse isso está tentando te vender algo. Esmaga 4 ou 5 dentes de alho. Deixa sentar durante a noite numa colher de sopa de óleo mineral simples. Coa os pedaços de alho. Adiciona uma colher de chá de sabão simples sem cheiro e mistura num litro de água. Coloca numa garrafa de spray e aplica diretamente nas folhas da planta. Aquele spray repele pulgões, besouros de pepino e uma ampla gama de pragas de horta. Os compostos de alho confundem a habilidade dos insetos de localizar suas plantas alvo por cheiro, sem resíduo, sem dano a humanos, a pássaros, a minhocas, a abelhas. Só alho fazendo o que alho sempre fez, protegendo o que está perto. Minha avó borrifava suas rosas e seus legumes com água de alho todo o verão sem falta. As pessoas caminhavam pela horta dela e comentavam como tudo parecia perfeito. Ela nunca contou o segredo. Só sorria. Estou te contando. 10º. Dupla colheita no mesmo canteiro. Por que cultivar uma colheita onde você poderia cultivar 2? Os Amish plantam colheitas de estação fria cedo, ervilhas, espinafre, alface, rabanetes e colhem até começo do verão. Então, naquele mesmo canteiro, plantam colheitas de estação quente que vão amadurecer durante o outono. Feijões, abóbora, tomates tardios. A chave é escolher combinações onde a primeira colheita não tira do solo o que a segunda precisa. Rabanetes seguidos por abóbora funciona lindamente. Os rabanetes quebram o solo com suas raízes e deixam solto e aerado. A abóbora se muda e encontra um canteiro acolhedor. Um canteiro, 2 colheitas completas, a mesma metragem quadrada produzindo o dobro da comida na mesma estação. Planeje isso antes de plantar qualquer coisa na primavera. Decide o que vai primeiro e o que vem atrás. Desenha se precisar. O trabalho de 30 minutos de planejamento te salva de meia estação de potencial desperdiçado. 11º. Girassóis como aliados da horta. Esse é meu favorito, pessoal. E é o que surpreende as pessoas mais. Os Amish plantam girassóis ao longo do lado norte de suas hortas. Não por decoração, embora Deus sabe que aquelas caras douradas grandes valem a pena olhar. Por função. No final da tarde, aqueles girassóis altos lançam sombras longas que caem para o norte pela horta. Para colheitas sensíveis ao calor como alface e espinafre que querem ficar amargas no calor de julho, aquela sombra da tarde estende a estação de crescimento por semanas. Semanas de colheita extra de algo que te custa um punhado de sementes. Mas isso não é tudo que fazem. Girassóis atraem polinizadores como nada mais que conheço. Abelhas vêm pelo pólen e néctar e então ficam na sua horta e polinizam tudo mais enquanto estão lá. Jardineiros Amish que rastreiam seus rendimentos e eles rastreiam seus rendimentos, essas são pessoas cuidadosas e metódicas, notaram aumentos de mais de 1/4 na produção de tomate perto de bordas de girassol. Plantei uma fileira de girassóis ao longo da minha cerca norte há 30 anos. Não parei desde. Se ressemeiam agora. Só voltam todo ano sem eu fazer nada. O Senhor os fez bonitos e úteis de uma vez. Isso não é coincidência. É design. 12º. Irrigação de pote de barro. Quando os Amish precisam manter o solo regado durante um período seco, sem transportar água 2 vezes por dia, enterram potes de barro. Esse é um método que volta para a China antiga e o mundo romano.
Um pote de barro não esmaltado enterrado até a borda no solo, cheio de água e tampado com uma tampa simples. O barro poroso libera água lentamente no solo circundante, não em inundação, mas em infiltração constante e medida que responde diretamente a quão seco o solo está. Quando o solo está úmido, a água mal se move. Quando o solo fica seco, puxa a umidade pelas paredes de barro. A água vai diretamente para a zona da raiz. Nada evapora da superfície. Nada escorre. Um único pote enterrado pode manter o solo circundante consistentemente úmido por vários dias. Para jardineiros que viajam, que trabalham longas horas, que simplesmente não podem estar lá com um regador toda manhã, isso é uma revolução silenciosa. Suas plantas ficam regadas. O barro faz a vigia. Potes de terracota simples funcionam. Sele o buraco de drenagem com uma pequena rolha ou um pouco de cera. Enterra, enche, tampa com um pedaço plano de pote quebrado ou uma pedra. Verifica e reenche a cada poucos dias. Simples, brilhante, antigo, funcionando perfeitamente. Agora, deixa eu te contar a coisa real. Te dei 12 técnicas esta tarde. Boas, honestas, coisas que funcionam. Mas se você acha que a razão de fazendas Amish produzirem mais que operações modernas é por causa de cascas de banana e potes de barro e spray de alho, você perdeu a verdade mais profunda. A razão de aquelas hortas serem tão produtivas é por causa de atenção, por causa de presença, por causa de um relacionamento com a terra que constrói ao longo de décadas e é passado de avó para neto como algo precioso. A horta Amish não é separada da vida Amish, é o centro dela. Alimenta a família cuida. Conhecem seu solo do jeito que você conhece o rosto de alguém que amou por 40 anos. Sabem quando está cansado. Sabem quando está pronto. Sabem o que precisa antes de mostrar sinais de problema. Perdemos isso. Terceirizamos nossa comida para corporações. Terceirizamos nosso conhecimento para especialistas. Trocamos o relacionamento por conveniência e depois ficamos nos perguntando por que tudo começou a parecer fino e vazio. Minha horta tem sido um dos grandes amores da minha vida. Enterrei 3 maridos e 2 dos meus filhos e caminhei para aquela horta no pior, na dor que não tem nome, e coloquei minhas mãos na terra e senti algo firme embaixo. Algo que não mente. Algo que devolve exatamente o que você coloca, nem mais nem menos. Isso é o que os Amish entendem que esquecemos. Você não conquista uma horta. Você entra num relacionamento com ela. Você aparece para ela. Você presta atenção. Você passa o que aprende para alguém mais jovem que você para não morrer quando você morrer. Tenho feito jardinagem por quase 100 anos. Ainda aprendo algo novo toda a estação. Ainda saio de manhã e encontro algo que me surpreende, algo que as plantas decidiram fazer que não planejei e não poderia ter previsto. A horta ainda está me ensinando. É assim que sei que ainda estou viva. Pega o que te contei hoje e vai colocar suas mãos em alguma terra. Você não precisa de muito espaço, não precisa de muito dinheiro. Precisa de sementes e solo e disposição para aparecer e prestar atenção. Só isso. É só isso que sempre foi. Agora, meus feijões não vão se estaquear sozinhos e essa luz da tarde não vai durar para sempre.